Quando os britânicos entraram em Bergen-Belsen em abril de 1945, não encontraram resistência. Encontraram corpos, 13.000 cadáveres em decomposição, mais de 30.000 prisioneiros à beira da morte e uma epidemia de tifo descontrolada. Os oficiais nazistas se renderam sem lutar. Entre eles, várias jovens uniformizadas, responsáveis pela administração interna do campo. Não eram assistentes ou meros subordinados. Ocupavam cargos de autoridade e assumiam papéis diretos no sistema de vigilância e punição. Sua presença no campo não era circunstancial nem simbólica, mas sim uma parte ativa do funcionamento do regime. Para os britânicos, isso bastava para responsabilizá-los e levá-los a um tribunal militar. Quem eram essas mulheres? Como chegaram a ocupar esses cargos? E o que levou os aliados a executar mulheres por crimes de guerra pela primeira vez em sua história? A libertação de Bergen-Belsen, o horror revelado. Nas primeiras semanas de abril de 1945, a 11ª Divisão Blindada Britânica avançava pelo território alemão como parte das operações finais rumo à vitória dos aliados. Sua missão original era proteger as rotas industriais do norte da Alemanha e as travessias estratégicas do rio Elba, preparando o terreno para o ataque final a Hamburgo. Nenhum oficial daquela coluna militar previu que sua rota os levaria a uma das descobertas mais chocantes da Segunda Guerra Mundial. O primeiro encontro ocorreu quando um destacamento alemão se aproximou das posições britânicas, agitando uma bandeira branca de rendição. O comandante alemão explicou que nas proximidades havia um acampamento militar sob administração da SS, onde uma epidemia incontrolável de tifo havia eclodido. O pedido era específico: estabelecer uma trégua local para impedir que os combates espalhassem a doença para além dos limites do acampamento. Os comandantes britânicos, inicialmente céticos em relação à manobra, que consideravam dilatória, finalmente concordaram com a inspeção. O acordo provisório assinado em 13 de abril estipulava que as tropas britânicas poderiam entrar na área sem resistência armada, desde que implementassem medidas sanitárias imediatas. O que os alemães não revelaram foi a verdadeira natureza da instalação que estavam entregando. Em 15 de abril, soldados do 63º Regimento Antitanque tornaram-se os primeiros aliados a cruzar a entrada principal de Bergen-Belsen. O comandante do campo, Joseph Kramer, juntamente com um pequeno grupo de soldados da SS que haviam permanecido em seus postos, os receberam com uma atitude que oscilava entre a resignação e o alívio. A cena inicial parecia quase rotineira. Instalações militares organizadas, quartéis alinhados, escritórios administrativos aparentemente comuns. No entanto, a primeira inspeção revelou uma realidade que superava qualquer preparação militar anterior. Mais de 13.000 cadáveres jaziam espalhados pelos terrenos do acampamento, alguns empilhados em montes improvisados, outros espalhados individualmente entre os prédios. Os corpos apresentavam sinais evidentes de desnutrição extrema, com esqueletos mal cobertos pela pele. Muitos apresentavam feridas abertas, feridas infeccionadas e sinais claros de violência física. O quartel abrigava dezenas de milhares de prisioneiros vivos, embora suas condições físicas os colocassem à beira da morte. Homens, mulheres e crianças jaziam em tábuas de madeira ou diretamente no chão lamacento, cobertos de excrementos, urina e sangue seco. O fedor era tão intenso que vários soldados britânicos vomitaram imediatamente ao entrar nos prédios. Os prisioneiros que ainda mantinham alguma consciência encaravam os recém-chegados com olhos que haviam perdido toda a expressão de humanidade. A magnitude do desastre sanitário tornou-se evidente quando os médicos militares britânicos realizaram suas avaliações iniciais. A epidemia de tifo havia atingido proporções catastróficas, espalhando-se descontroladamente por meses devido à completa ausência de medidas sanitárias. Piolhos, os principais vetores da doença, infestavam todos os cantos do campo. Não havia instalações de quarentena, medicamentos básicos ou mesmo água potável suficiente. Soldados britânicos, enfrentando uma crise humanitária dessa magnitude pela primeira vez, improvisaram respostas imediatas. Cordões sanitários foram estabelecidos para separar os doentes mais graves daqueles que ainda conseguiam se manter de pé. Grandes esforços de desinfecção começaram com cal e produtos químicos facilmente disponíveis. As medidas iniciais incluíram barbear completamente todos os sobreviventes e queimar suas roupas infectadas.
A logística da crise tornou-se mais complicada quando se descobriu que as mortes continuavam a um ritmo de 500 pessoas por dia, mesmo após a libertação. Os corpos daqueles que haviam sobrevivido ao horror nazista estavam agora sucumbindo à incapacidade de assimilar alimentos após meses de fome. Médicos britânicos, sem experiência prévia em casos de desnutrição extrema, cometiam erros fatais ao fornecer refeições muito ricas em gordura e proteína. A transferência de sobreviventes menos graves para a antiga base militar de Rhône tornou-se uma enorme operação de resgate. Durante semanas, comboios de ambulâncias e caminhões militares evacuaram quase 30.000 pessoas para instalações mais bem equipadas. No entanto, muitos não conseguiram suportar o grande movimento físico envolvido na evacuação. As primeiras semanas após a libertação foram caracterizadas por uma mistura de alívio, horror e desespero. Para os prisioneiros, a chegada dos britânicos representou a salvação, mas seus corpos não conseguiam mais se recuperar dos danos causados por anos de abuso sistemático. Para os soldados aliados, Bergen-Belsen tornou-se um símbolo tangível da barbárie que haviam combatido durante 6 anos de guerra. A documentação fotográfica e cinematográfica dessas primeiras semanas se tornaria mais tarde uma prova crucial no tribunal. Cinegrafistas do Serviço de Cinema do Exército Britânico registraram todos os aspectos do horror: os cadáveres, os sobreviventes moribundos, as condições sanitárias, as instalações do campo. Essas imagens, embora difíceis de visualizar, forneceriam evidências irrefutáveis para julgamentos subsequentes. O julgamento de Belsen, o primeiro julgamento do Holocausto. A criação do Tribunal Militar Britânico para julgar os crimes de Bergen-Belsen representou um momento crucial na história judicial internacional. Pela primeira vez, um tribunal militar ocidental se deparou com a tarefa de julgar crimes que transcendiam as categorias tradicionais do direito da guerra. O julgamento, realizado entre setembro e novembro de 1945 em Lüneburg, precedeu até mesmo os famosos julgamentos de Nuremberg e estabeleceu precedentes jurídicos fundamentais. O arcabouço legal baseava-se na Lei Real de Crimes de Guerra de 1945, que conferia jurisdição aos tribunais militares britânicos para julgar violações do direito internacional cometidas em territórios sob ocupação aliada. A legislação aplicável incluía as Convenções de Haia de 1907 e as Convenções de Genebra de 1929, complementadas por princípios de direito internacional consuetudinário que proíbem maus tratos a populações civis. A composição do tribunal refletia a seriedade que as autoridades britânicas atribuíam ao caso. O coronel R.B. Scott presidiu um painel de 5 juízes militares, todos oficiais de carreira com experiência em direito militar. A acusação foi presidida pelo tenente-coronel M.P.M. Backhouse, acompanhado por uma equipe de promotores especializados em crimes de guerra. Essa estrutura eliminou a participação de júris civis, concentrando a responsabilidade pelas decisões em juízes especialmente treinados. Os 45 réus representavam uma amostra representativa de pessoas que haviam trabalhado tanto em Bergen-Belsen quanto em Auschwitz. A decisão de julgar conjuntamente os crimes cometidos em ambos os campos refletiu a trajetória profissional de muitos dos réus, que haviam sido transferidos entre diferentes instalações de acordo com as necessidades do aparato nazista. Essa estratégia judicial permitiu um panorama completo da participação individual no sistema de campos de concentração. Entre os processados estavam comandantes como Joseph Kramer, supervisores de seções específicas, pessoal médico, administrativo, cozinheiros e guardas de diversas patentes. A inclusão de pessoal aparentemente secundário refletia uma ampla compreensão da responsabilidade criminal. Não apenas aqueles que ordenavam diretamente, mas também aqueles que facilitavam ou permitiam a prática de crimes podiam ser considerados culpados. O processo judicial foi caracterizado pela meticulosidade e transparência. As sessões foram públicas, com ampla cobertura da imprensa internacional. O direito à defesa foi garantido, com advogados militares designados para cada réu, e alguns tiveram a oportunidade de optar por se defender pessoalmente. Os depoimentos foram prestados sob juramento, tanto para a acusação quanto para a defesa, permitindo o interrogatório entre acusação e defesa.
As provas apresentadas incluíam documentos administrativos recuperados nos campos, fotografias tiradas durante a libertação, filmagens feitas por cinegrafistas militares e, principalmente, depoimentos diretos de sobreviventes. Essa combinação de provas documentais e testemunhais estabeleceu um padrão de prova que seria replicado em julgamentos subsequentes. Os depoimentos dos sobreviventes forneceram o núcleo emocional e factual do processo. Homens e mulheres que suportaram anos de tortura, fome e humilhação compareceram perante o tribunal para relatar experiências específicas. Seus depoimentos não se limitaram a descrições gerais do horror, mas identificaram indivíduos específicos, descreveram incidentes particulares e forneceram detalhes que permitiram o estabelecimento de responsabilidade pessoal. Um dos aspectos mais inovadores do julgamento foi o reconhecimento da responsabilidade penal por omissão. Não era necessário provar que um réu havia matado diretamente prisioneiros. Bastava demonstrar que ele havia facilitado, permitido ou ignorado deliberadamente crimes cometidos sob sua supervisão. Essa doutrina expandiu significativamente o escopo da justiça penal internacional. As estratégias de defesa seguiram padrões que se repetiriam em julgamentos subsequentes. A maioria dos réus alegou devida obediência, argumentando que estavam apenas cumprindo ordens superiores, sem capacidade de tomar decisões autônomas. Outros negaram conhecimento dos crimes mais graves, alegando que suas funções eram puramente administrativas. Alguns tentaram se apresentar como vítimas do sistema, forçados a participar contra sua vontade. O tribunal rejeitou consistentemente essas defesas quando as considerou inconsistentes com as provas apresentadas. Sustentou que a devida obediência não isentava a responsabilidade quando as ordens envolviam crimes manifestos contra a humanidade. A ignorância foi considerada inadmissível quando os réus ocupavam cargos que lhes davam acesso direto a informações sobre os crimes. As deliberações do tribunal se estenderam por semanas, avaliando as provas específicas contra cada réu caso a caso. Os critérios aplicados incluíram o grau de envolvimento direto nos crimes, a posição hierárquica ocupada, a conduta demonstrada durante o julgamento e a consistência de múltiplos depoimentos independentes. As sentenças, proferidas em 17 de novembro de 1945, estabeleceram uma gradação de responsabilidade. 11 réus, incluindo Joseph Kramer e 3 guardas, foram condenados à morte. As sentenças restantes variavam de 1 ano à prisão perpétua, dependendo do grau comprovado de envolvimento nos crimes. Os fundamentos para as penas de morte baseavam-se na participação direta em múltiplos assassinatos, na supervisão de tortura sistemática e na criação ou manutenção de condições deliberadamente letais para os prisioneiros. Penas mais brandas eram aplicadas àqueles que, embora envolvidos na operação do sistema, não pudessem ser diretamente vinculados a mortes específicas. A importância histórica dos julgamentos de Belsen vai além de seus resultados imediatos. Eles estabeleceram precedentes cruciais para o desenvolvimento do direito penal internacional, incluindo o reconhecimento de crimes contra a humanidade como uma categoria jurídica específica, a aceitação do testemunho da vítima como prova válida e a responsabilidade individual por crimes cometidos dentro de estruturas organizacionais complexas. As execuções de Hamelin, Justiça Britânica com uma corda. O planejamento das execuções dos condenados nos julgamentos de Belsen exigiu uma coordenação administrativa sem precedentes na história judicial britânica. As autoridades militares enfrentaram o desafio de executar 11 sentenças de morte simultaneamente, respeitando os protocolos legais britânicos e as expectativas internacionais de justiça imparcial. A prisão de Hamelin foi escolhida como local de execução devido à sua infraestrutura adequada e localização estratégica dentro da zona de ocupação britânica. Os preparativos logísticos começaram imediatamente após a prolação das sentenças. Uma forca dupla especialmente projetada foi construída de acordo com as especificações da prisão de Pentonville, em Londres, mas adaptada para permitir múltiplas execuções em um período concentrado. A estrutura foi instalada em uma ala isolada do prédio principal, completamente separada do restante das instalações prisionais, para garantir a segurança e o controle dos procedimentos.
As medidas de segurança incluíam a restrição total do acesso a pessoal não autorizado, o estabelecimento de comunicação direta com o Comando Militar Regional e a preparação de protocolos médicos para a certificação de óbitos. Oficiais específicos foram designados para supervisionar todos os aspectos do procedimento, desde a transferência dos condenados até o posterior descarte dos corpos. Albert Pierrepoint, o carrasco oficial do Reino Unido, foi especialmente trazido da Inglaterra para supervisionar as execuções. Sua seleção não se baseou apenas em sua competência técnica, mas também em sua reputação de eficiência e profissionalismo. Pierrepoint havia desenvolvido um método de cálculo preciso para determinar a duração exata da queda necessária para cada condenado, com base em fatores como peso, altura, constituição física e idade. A técnica utilizada, conhecida como método da queda longa, buscava causar uma fratura imediata das vértebras cervicais, garantindo uma morte rápida e reduzindo o sofrimento. Esse método exigia cálculos matemáticos precisos. Uma queda insuficiente resultaria em morte por estrangulamento, enquanto uma queda excessiva poderia causar decapitação. Pierrepoint realizou essas medições durante os dias que antecederam a execução, pesando e medindo discretamente cada condenado. O protocolo de execução seguia uma sequência rígida, desenvolvida ao longo de décadas de uso no sistema penal britânico. Cada condenado era escoltado individualmente de sua cela até a câmara de execução, onde um capuz branco era colocado sobre sua cabeça antes de ser posicionado sobre o alçapão. A corda era presa com um nó específico atrás da orelha esquerda para maximizar a eficácia da fratura cervical. As execuções foram realizadas na ordem estabelecida pelo protocolo militar, começando com as 3 mulheres condenadas e continuando com os 8 homens restantes. Essa sequência atendia a considerações práticas e simbólicas. As execuções de mulheres exigiam a presença de uma agente penitenciária, e realizá-las primeiro permitia um processo mais eficiente. A equipe de apoio incluía o sargento-mor Richard Anthony O'Neill e o sargento James Hunter, que auxiliavam na contenção dos condenados e na condução dos procedimentos técnicos. Um médico militar atestava cada morte e um capelão oferecia assistência espiritual aos que a solicitavam. A presença desses oficiais garantia o cumprimento dos padrões humanitários estabelecidos pelas convenções internacionais. A manhã de 13 de dezembro de 1945 marcou um marco na história penal britânica. Em menos de 4 horas, 11 pessoas, 8 homens e 3 mulheres, foram executadas por enforcamento na prisão de Hamelin. Liderando o processo estava Albert Pierrepoint, o carrasco oficial do Reino Unido, cuja eficiência e discrição o tornaram a figura central do sistema de execução britânico desde a guerra. As 11 execuções não apenas representaram o fim de uma sequência judicial sem precedentes. Também constituíram o maior número de penas de morte consecutivas executadas em um único dia sob jurisdição britânica desde o século XIX. Cada execução foi realizada individualmente, sem espectadores externos, e com tempo suficiente para garantir a verificação médica e legal antes de prosseguir para a próxima. O planejamento foi meticuloso e a sequência foi cronometrada com precisão. Testemunhas oficiais estiveram presentes durante todo o processo. Representantes do Ministério da Guerra, 2 médicos militares, um oficial do governo militar da Zona Britânica e um escrivão legal que certificou cada fase do processo estavam presentes. Essa estrutura de observação garantiu que todas as execuções atendessem aos requisitos legais estabelecidos pela administração de ocupação aliada. Após a morte, cada corpo foi identificado, fotografado e documentado de acordo com as instruções recebidas de Londres. As autoridades aliadas estabeleceram um protocolo rigoroso para o manuseio dos restos mortais. Os corpos foram cremados sob custódia militar em um crematório próximo, sem cerimônia ou devolução aos parentes. Essa medida visava impedir qualquer futura comemoração ou apropriação simbólica por simpatizantes nazistas. O caso Hamelin não foi apenas uma execução em massa, foi uma operação judicial precisa, projetada para encerrar um capítulo do horror nazista com precisão jurídica, controle absoluto e sem espaço para espetáculo. Neste caso, a justiça não buscou punição exemplar, mas o cumprimento absoluto da sentença proferida em nome do direito internacional.
As execuções foram concluídas em um período de aproximadamente 4 horas na manhã de 13 de dezembro de 1945. A eficiência do processo refletiu tanto a preparação meticulosa quanto a perícia técnica de Pierre Point. Nenhum incidente significativo foi registrado e todos os condenados morreram aparentemente instantaneamente, de acordo com atestados médicos oficiais. A documentação oficial das execuções incluía registros detalhados de cada procedimento, certidões de óbito individuais e relatórios administrativos sobre o andamento geral do processo. Essa documentação foi preservada para fins jurídicos e históricos, estabelecendo um precedente de transparência na aplicação da justiça militar internacional. A cobertura midiática das execuções foi controlada, mas significativa. Embora jornalistas não tenham sido autorizados a comparecer aos procedimentos, foram emitidos comunicados oficiais detalhando os resultados. A imprensa britânica e internacional cobriu o evento extensivamente, enfatizando tanto a conclusão do julgamento quanto o simbolismo da justiça feita contra os crimes nazistas. A reação pública às execuções foi amplamente favorável no Reino Unido e nos países aliados. A opinião pública percebeu as execuções como uma resposta proporcional a crimes de magnitude excepcional. No entanto, também surgiram debates sobre o uso da pena de morte contra mulheres, uma questão que gerou controvérsia em alguns círculos políticos e religiosos. Os procedimentos pós-execução incluíram a cremação dos corpos em instalações próximas à prisão, seguindo rigorosos protocolos de saúde. As cinzas não foram entregues a parentes nem preservadas para comemoração, refletindo a intenção das autoridades de impedir a criação de símbolos ou locais de peregrinação para simpatizantes nazistas. A experiência das execuções de Hamelin estabeleceu protocolos que seriam posteriormente aplicados em outros casos de crimes de guerra. A combinação de eficiência técnica, respeito aos procedimentos legais e transparência administrativa tornou-se o padrão para a aplicação da justiça capital em contextos internacionais. O legado dessas execuções transcende sua importância imediata como aplicação da justiça. Elas representaram a concretização prática dos princípios estabelecidos nos julgamentos de Belsen. A responsabilidade individual por crimes contra a humanidade não poderia ficar impune, independentemente da posição social, gênero ou nacionalidade dos perpetradores. Irma Grese, o rosto congelado do sadismo. O fenômeno psicológico mais desconcertante do caso Grese não residia em sua brutalidade, mas na velocidade de sua transformação moral. Em menos de 4 anos, uma adolescente sem histórico de violência tornou-se o que os psiquiatras britânicos descreveriam como um espécime clínico de puro sadismo. Seu caso forçou uma reconsideração das teorias contemporâneas sobre a natureza da maldade humana. Os primeiros sinais de distorção psicológica surgiram durante sua infância em Wrexham. Irma demonstrava um fascínio mórbido pela morte de pequenos animais, uma característica que seus irmãos mais tarde recordariam como estranha, mas não alarmante. Quando encontrava pássaros feridos, em vez de ajudá-los ou ignorá-los, ela prolongava deliberadamente sua agonia. Esse comportamento precoce sugeria a presença de impulsos sádicos latentes que permaneciam ocultos até encontrarem o contexto apropriado para se manifestarem. A catástrofe familiar que marcou sua adolescência, o suicídio de sua mãe por envenenamento, não apenas a traumatizou emocionalmente, mas alterou fundamentalmente sua percepção da mortalidade humana. Registros médicos do sanatório onde trabalhou posteriormente indicavam que ela demonstrava uma indiferença clínica anormal ao sofrimento dos pacientes. Esse distanciamento emocional constituiu a base psicológica sobre a qual seu comportamento criminoso posterior seria construído. Sua relação com a autoridade revelava padrões que explicariam sua adaptação entusiástica ao sistema de campos de concentração. Irma não se limitava a obedecer ordens. Ela as antecipava, interpretava-as de forma abrangente e as excedia sistematicamente. Relatórios de supervisão em Ravensbrück notavam sua iniciativa excepcional na aplicação de punições, um eufemismo administrativo que mascarava sua tendência a inventar torturas não autorizadas. O aspecto mais perturbador de sua psicologia era a conexão que ela estabelecia entre violência e gratificação sexual.
Depoimentos confidenciais de outros membros da SS indicavam que Gracie sentia excitação física visível durante os espancamentos mais severos. Essa sexualização da crueldade a distinguia até mesmo entre os membros mais brutais do campo, criando uma categoria única de perversão que combinava sadismo, necrofilia e exibicionismo. Seu método de seleção de vítimas seguia padrões que revelavam a complexidade de suas motivações psicológicas. Ela não atacava aleatoriamente, mas escolhia prisioneiros que exibiam características específicas: juventude, beleza residual, sinais de educação prévia ou resiliência espiritual manifesta. Essa seletividade sugeria que seus ataques buscavam destruir precisamente aqueles elementos humanos que representavam o que ela própria havia perdido ou nunca possuído. A evolução de suas técnicas de tortura demonstrou uma criatividade sinistra que ia além da simples aplicação de violência. Ele desenvolveu métodos que maximizavam a humilhação psicológica, além da dor física. Forçava mães a testemunharem a tortura de suas filhas, forçava atos de degradação sexual entre prisioneiros e criava situações em que as vítimas eram forçadas a escolher entre diferentes formas de sofrimento. Sua relação com os cães treinados revelou aspectos ainda mais perturbadores de sua personalidade fragmentada. Os animais respondiam à sua voz e gestos com uma obediência que ela jamais havia alcançado em humanos. Essa conexão interespécies lhe dava uma sensação de controle absoluto que compensava suas profundas inseguranças pessoais. Os cães se tornaram extensões de sua vontade, executores de uma violência que ela dirigia, mas da qual ela conseguia se distanciar emocionalmente. A análise de seu comportamento durante seus últimos meses em Bergen-Belsen sugere que ele havia desenvolvido um vício psicológico pela violência. À medida que as condições do campo se deterioravam e as oportunidades de controle diminuíam, seus ataques se tornavam mais frequentes e extremos. Ele parecia precisar de doses crescentes de crueldade para manter o mesmo nível de satisfação psicológica. Sua incapacidade de reconhecer a gravidade de suas ações durante o julgamento não representou uma estratégia de defesa calculada, mas sim uma genuína desconexão da realidade moral. Os psiquiatras que a avaliaram notaram uma completa ausência de culpa ou remorso, características que a colocavam no espectro dos transtornos de personalidade antissocial mais graves. A questão que seu caso levanta transcende as categorias jurídicas tradicionais. Irma Gracie foi produto de circunstâncias extraordinárias ou uma pessoa inerentemente corrupta que encontrou o contexto perfeito para expressar sua natureza? As evidências sugerem uma combinação de ambos. Vulnerabilidades psicológicas pré-existentes amplificadas por um sistema que não apenas permitiu, mas também recompensou a expressão mais extrema de impulsos destrutivos. Sua morte aos 22 anos encerrou a história de uma mente que alcançou a síntese perfeita entre ideologia genocida e patologia individual, criando uma forma de mal que desafiou tanto a compreensão acadêmica quanto a justiça convencional. Volkenrath e Bormann, dois caminhos para a mesma forca. Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann representaram dois arquétipos opostos da criminalidade feminina nazista, que encontraram o mesmo destino: a forca. Sua análise conjunta revela como o aparato de extermínio absorveu personalidades completamente diferentes e as transformou em instrumentos igualmente letais, ainda que por meio de mecanismos psicológicos distintos. Volkenrath personificava a banalização do mal que Hannah Arendt descreveria décadas depois. Sua criminalidade não decorria do sadismo pessoal, mas da eficiência administrativa aplicada a tarefas genocidas. Ele havia transformado o assassinato em massa em um processo rotineiro, onde as vítimas se tornavam estatísticas e as decisões de vida ou morte eram tomadas com a mesma frieza de um inventário comercial. Sua especialização nas seleções de Auschwitz revelou uma mente capaz de aplicar critérios aparentemente racionais a processos inerentemente irracionais. Ele desenvolveu sistemas de categorização que otimizaram o processo de extermínio: idade, condição física, aptidão para o trabalho, sinais de resistência. Essa sistematização permitiu-lhe processar milhares de decisões letais, sem experimentar o colapso emocional que afetava o pessoal menos estruturado.
A correspondência administrativa preservada mostrava sua assinatura em documentos autorizando transportes em massa para as câmaras de gás, com notas marginais revelando uma mentalidade puramente logística. Reduzir os números devido à capacidade limitada, priorizar casos médicos para descarte rápido, coordenar com os cronogramas dos crematórios. Essas frases ilustravam uma corrupção moral mais profunda do que a violência explosiva. A conversão do genocídio em um procedimento burocrático. Sua ascensão na hierarquia nazista não se baseou em brutalidade visível, mas em competência organizacional. Relatórios de supervisão a descreveram como extremamente confiável, orientada para resultados e capaz de manter a disciplina sem exageros emocionais. Essa avaliação positiva da eficiência genocida revelou como o sistema recompensava a criminalidade sistemática em detrimento da violência individual. Bormann, por outro lado, representava uma criminalidade instintiva que encontrara o contexto perfeito para se expressar no aparato nazista. Sua idade avançada na época de sua incorporação, 45 anos, significava que ela não havia sido moldada pela doutrinação da juventude, mas havia escolhido conscientemente participar do sistema por razões que transcendiam a ideologia. Sua relação com cães revelou aspectos de sua personalidade anteriores ao seu alistamento na SS. Moradores de sua cidade natal relembraram mais tarde que ele sempre demonstrou uma afinidade especial com animais agressivos, e que havia trabalhado em um matadouro onde era conhecido por sua insensibilidade ao sofrimento animal. Esse histórico sugeria predisposições que o sistema dos campos de concentração simplesmente canalizava para alvos humanos. A metodologia que ele desenvolveu para usar cães como armas revelou uma compreensão intuitiva da psicologia do terror. Ele usava animais não apenas para causar danos físicos, mas também para criar espetáculos de horror que maximizavam o impacto psicológico em outros prisioneiros. As vítimas eram selecionadas por sua visibilidade, não por infrações específicas, transformando cada ataque em uma lição pública sobre as consequências da resistência. Os registros médicos das vítimas de ataques de cães dirigidos por Bormann mostravam padrões de ferimentos que sugeriam prolongamento deliberado do sofrimento. As mordidas concentravam-se em áreas que causavam dor máxima sem morte imediata, permitindo que as vítimas agonizassem por dias, servindo como exemplos vivos de terror. Seu comportamento durante as seleções diferia radicalmente do método administrativo de Volkenrath. Enquanto este aplicava critérios aparentemente objetivos, Bormann tomava decisões com base em impulsos momentâneos, aversões pessoais ou simplesmente caprichos. Essa arbitrariedade a tornava especialmente temida, pois os prisioneiros não conseguiam desenvolver estratégias de sobrevivência baseadas em comportamentos previsíveis. O contraste entre as duas personalidades ficou evidente durante seus respectivos interrogatórios. Volkenrath manteve uma postura profissional, forneceu respostas tecnicamente precisas e demonstrou conhecimento detalhado dos procedimentos administrativos. Sua estratégia foi apresentar-se como uma autoridade competente que havia cumprido ordens sem questionar seu conteúdo moral. Bormann, por outro lado, demonstrou genuína confusão sobre o motivo de estar sendo julgada. Sua compreensão limitada das implicações legais de suas ações contrastava com seu conhecimento detalhado das técnicas de tortura que empregara. Essa dissociação entre competência prática e incompreensão moral ilustrou uma forma diferente de corrupção psicológica. Uma análise das respectivas sentenças revela como o tribunal avaliou esses dois tipos de criminalidade. Volkenrath foi condenada principalmente por sua participação sistemática em assassinatos em massa, com ênfase na premeditação e no planejamento que caracterizaram seus crimes. A sentença reconheceu que sua eficiência administrativa havia sido fundamental para o funcionamento do aparato de extermínio. Bormann foi condenada por atos específicos de tortura e assassinato, que, embora menos numerosos que os crimes de Volkenrath, foram considerados particularmente cruéis devido à sua natureza prolongada e espetacular. O tribunal reconheceu que sua criminalidade, embora menos sistemática, causou sofrimento que ia além da mera eliminação física. Suas execuções simultâneas simbolizavam a determinação do sistema judicial de não estabelecer hierarquias morais entre as diferentes formas de participação no genocídio.
Tanto a eficiência burocrática quanto a crueldade instintiva mereciam a mesma punição quando serviam a propósitos genocidas. O legado de ambos os casos ilustra a diversidade de motivações e personalidades que o aparato nazista conseguiu incorporar à sua máquina de extermínio. A lição histórica fundamental é que o genocídio requer não apenas fanáticos ideológicos ou sádicos patológicos, mas também pode absorver e corromper indivíduos aparentemente normais por meio de diversos mecanismos psicológicos e sociais. Julgamento incompleto, quando a sentença não atingiu o crime. As decisões judiciais que salvaram Herta Ehlert, Herta Both e Irene Haschke da execução revelam as complexidades éticas e probatórias enfrentadas pelos tribunais ao avaliar a responsabilidade criminal. Seus casos ilustram como fatores aparentemente insignificantes, idade, posição social, disponibilidade de depoimento específico, determinaram a diferença entre a vida e a morte em contextos de justiça extraordinária. O paradoxo mais perturbador desses casos é que as 3 mulheres condenadas que escaparam da execução poderiam individualmente ter causado mais sofrimento direto do que algumas das executadas. No entanto, a natureza das provas disponíveis, as circunstâncias específicas de seus crimes e as limitações do processo judicial criaram uma situação em que a culpabilidade moral e a punição legal não coincidiam necessariamente. Herta Ehlert representou o caso mais complexo do ponto de vista do grau de culpabilidade. Sua transformação de padeira berlinense em supervisora brutal ilustrou como a doutrinação sistemática podia corromper personalidades aparentemente estáveis. Registros de seu período de treinamento com Theodora Binz revelaram uma progressão calculada, da resistência inicial à adoção entusiástica de métodos extremos. Seu caso levantou questões fundamentais sobre responsabilidade individual versus condicionamento institucional. Relatórios psiquiátricos preparados para o julgamento indicaram que ele havia desenvolvido uma dissociação funcional, que lhe permitiu cometer atos de extrema crueldade, mantendo uma autoimagem de pessoa fundamentalmente decente. Essa compartimentação psicológica complicou as avaliações tradicionais de culpabilidade criminal. Testemunhos específicos contra Ehlert revelaram padrões de comportamento que transcendiam a simples obediência a ordens. Ela havia desenvolvido inovações pessoais em técnicas de punição, criado sistemas de humilhação não encontrados em manuais oficiais e demonstrado iniciativa para aumentar o sofrimento dos prisioneiros sob sua supervisão. Essas características sugeriam uma participação ativa e criativa no aparato de opressão. A decisão de condená-la a 15 anos de prisão em vez da pena de morte baseou-se em parte em considerações sobre sua idade relativa e na ausência de provas diretas de envolvimento em assassinatos específicos. No entanto, depoimentos subsequentes que surgiram após o julgamento sugeriram que essa distinção entre abuso grave e homicídio direto era artificial em contextos em que o abuso sistemático efetivamente equivalia a homicídio diferido. Sua libertação antecipada em 1953 gerou polêmica que perdurou por décadas. Organizações de sobreviventes argumentaram que 8 anos de prisão constituíam punição insuficiente para crimes que haviam destruído milhares de vidas. A decisão refletiu políticas de reconciliação mais amplas que priorizavam a estabilização da Alemanha Ocidental em detrimento da plena satisfação das demandas por justiça. Herta Both personificava um tipo diferente de criminalidade que desafiava as categorias legais tradicionais. Sua juventude na época dos crimes, 24 anos, suscitava expectativas de potencial reabilitação que contrastavam dramaticamente com as evidências de seu comportamento. Os registros médicos das vítimas sob sua supervisão documentavam lesões que sugeriam sadismo deliberado, em vez de disciplina rotineira. A análise forense dos instrumentos que ele usava para punir prisioneiros revelou modificações pessoais que aumentavam os danos causados. Ele havia afiado as lâminas das ferramentas de trabalho, adicionado elementos cortantes aos cacetetes comuns e desenvolvido técnicas de golpe que maximizavam as fraturas ósseas. Essas inovações indicavam uma mentalidade que encontrava satisfação em aperfeiçoar métodos de infligir sofrimento.
Seu comportamento durante os interrogatórios pré-julgamento exibia características que os psiquiatras classificaram como instabilidade emocional grave com tendências explosivas. Os episódios alternavam entre negação total de responsabilidade e explosões de raiva nas quais ele descrevia graficamente a violência que havia infligido. Essa inconsistência emocional complicava as avaliações de sua capacidade de compreensão moral. O depoimento contra Booth incluía descrições particularmente perturbadoras da violência sexual que ele infligia a prisioneiros como forma de entretenimento pessoal. Esses atos, que não faziam parte dos protocolos oficiais do campo, revelavam uma criatividade sinistra na aplicação da humilhação que transcendia as expectativas institucionais. A pena de 10 anos que recebeu refletiu a consideração do tribunal por fatores atenuantes relacionados à sua idade e à extrema pressão do período final em Bergen-Belsen. No entanto, sua libertação em 1951, após apenas 6 anos, desencadeou protestos internacionais que questionavam a consistência do sistema de justiça aplicado a criminosos de guerra menores. Sua aparição na mídia décadas depois revelou uma persistente incapacidade de compreender a gravidade moral de suas ações. Em entrevistas televisivas na década de 1980, ele manteve justificativas baseadas em ordens superiores e circunstâncias extraordinárias, demonstrando que sua prisão não havia produzido uma reflexão moral genuína sobre sua participação em crimes em massa. Irene Haschke representava a categoria mais perturbadora de perpetradores, indivíduos cuja crueldade parecia advir de impulsos pessoais e não de pressão institucional. Sua posição relativamente insignificante na hierarquia do campo, supervisora de cozinha sem autoridade formal sobre decisões de vida ou morte, contrastava com depoimentos que a descreviam como uma das guardas mais temidas pelos prisioneiros. O padrão de seus ataques revelava características que criminologistas contemporâneos associariam a transtornos graves de personalidade. Não eram uma resposta a violações específicas das regras do campo, nem seguiam protocolos disciplinares estabelecidos. Em vez disso, pareciam surgir de estados emocionais internos que os prisioneiros não conseguiam prever nem evitar. Os registros médicos das vítimas de seus ataques mostravam lesões concentradas em áreas que causavam maior dor sem causar morte imediata: articulações, órgãos internos e terminações nervosas. Essa seletividade anatômica sugeria conhecimento específico sobre como prolongar o sofrimento, possivelmente derivado de experiências anteriores não documentadas com violência interpessoal. Seu controle sobre a distribuição de alimentos lhe proporcionou oportunidades adicionais para exercer poder arbitrário. Testemunhos indicam que ele desenvolveu um sistema pessoal de punições alimentares, que incluía a negação de rações, a contaminação deliberada de alimentos e o consumo forçado de substâncias não alimentares como forma de humilhação. Pesquisas sobre sua vida antes de servir em campos de concentração revelaram episódios de violência doméstica e abuso de animais que haviam sido ignorados pelas autoridades locais. Esse contexto sugere que o sistema dos campos de concentração não a corrompeu, mas sim proporcionou um contexto onde impulsos pré-existentes podiam ser expressos sem consequências legais. Sua sentença de 10 anos foi baseada em provas específicas de envolvimento em mortes por inanição forçada e envenenamento deliberado. No entanto, a ausência de depoimentos sobre homicídio direto, resultado da morte da maioria de suas vítimas, limitou a capacidade do tribunal de impor sentenças mais severas. De Haschke, dos registros públicos após sua libertação em 1951, ilustrou as limitações do sistema de rastreamento de criminosos de guerra menores. Ao contrário de figuras de destaque que permaneceram sob observação internacional, perpetradores como ela conseguiram se reintegrar anonimamente à sociedade alemã do pós-guerra. Uma análise combinada desses 3 casos revela tensões fundamentais na aplicação da justiça a crimes em massa. Limitações probatórias, considerações de proporcionalidade e objetivos políticos mais amplos de reconciliação criaram situações em que indivíduos responsáveis por sofrimento extremo receberam punições que muitos observadores consideraram inadequadas. A sobrevivência dessas 3 mulheres, enquanto outras igualmente culpadas foram executadas,
levanta questões persistentes sobre os critérios usados para avaliar a responsabilidade em contextos de criminalidade sistemática. Seus relatos subsequentes, solturas antecipadas, reintegração social, ausência de reflexão moral, sugerem que o sistema de justiça do pós-guerra priorizou considerações práticas em detrimento das demandas por retribuição integral. O legado desses casos ilustra as complexidades inerentes a qualquer tentativa de aplicar a justiça proporcional a crimes que transcendem as categorias morais e legais comuns. A sobrevivência de perpetradores menores, enquanto vítimas inocentes pereceram aos milhões, representa uma das ironias mais amargas do período de reconstrução europeia. A vingança dos vivos, o outro lado da libertação. Os primeiros dias após a libertação de Bergen-Belsen geraram situações que desafiaram as categorias tradicionais de justiça militar e ordem pública. A presença simultânea de vítimas traumatizadas, perpetradores capturados e libertadores sobrecarregados criou uma dinâmica social complexa em que as respostas institucionais interagiam com impulsos de vingança individual e justiça popular. Os linchamentos de capos e colaboradores começaram espontaneamente quando os prisioneiros perceberam que o poder nazista havia finalmente entrado em colapso. Esses episódios não eram organizados centralmente, mas surgiam de decisões individuais e coletivas de prisioneiros que identificaram torturadores específicos entre seus companheiros de prisão. Os métodos empregados nessas execuções sumárias refletiam tanto o desespero acumulado ao longo de anos de abusos quanto a ausência temporária de autoridade efetiva. Casos documentados incluíam enforcamentos improvisados, espancamentos coletivos que continuavam até a morte e, em alguns incidentes, a queima de colaboradores em quartéis abandonados. As autoridades britânicas enfrentaram decisões imediatas sobre intervir ou não nesses atos de vingança. Os comandantes reconheceram a legitimidade emocional das respostas dos sobreviventes, mas também compreenderam a necessidade de restaurar a ordem jurídica. A solução adotada consistiu em intervenções direcionadas que impediram os excessos mais extremos, ao mesmo tempo em que permitiram um certo grau de justiça popular. Essa política não oficial de tolerância limitada atendia a considerações práticas e morais. Os recursos militares britânicos eram insuficientes para fornecer proteção total a todos os nazistas capturados, e havia um entendimento intuitivo de que os sobreviventes tinham o direito moral a alguma forma de satisfação imediata. A documentação britânica desses episódios foi deliberadamente limitada. Relatórios oficiais minimizaram a extensão da violência e enfatizaram os esforços para restaurar a ordem. Mas correspondências privadas entre autoridades revelaram o reconhecimento de que algum grau de retaliação era inevitável e possivelmente justificável. Os procedimentos para o descarte de cadáveres tornaram-se instrumentos de justiça simbólica, bem como necessidades práticas de saúde. A decisão de forçar os membros capturados da SS a enterrar as vítimas com as próprias mãos representava uma forma de punição que precedia e complementava os procedimentos judiciais formais. Eram fornecidas luvas, máscaras de proteção ou ferramentas adequadas. Os guardas nazistas eram forçados a manusear cadáveres em decomposição por turnos completos, sob supervisão armada, e ameaçados com castigos físicos caso demonstrassem resistência ou desagrado. A exposição ao tifo durante essas operações funerárias levou à morte de vários funcionários nazistas, incluindo algumas guardas. As autoridades britânicas não forneceram tratamento médico prioritário a esses indivíduos, permitindo que as doenças seguissem seu curso natural, como uma forma de justiça biológica. As imagens capturadas durante esses procedimentos serviram para múltiplas funções. Documentação para procedimentos legais subsequentes, evidência de que os perpetradores foram forçados a confrontar as consequências de suas ações e material de propaganda demonstrando a determinação dos aliados em fazer justiça. Os dilemas morais enfrentados pelos oficiais britânicos durante essas semanas refletiam tensões fundamentais entre diferentes concepções de justiça. A lei militar tradicional exigia julgamentos ordeiros e punições proporcionais, mas as circunstâncias extraordinárias de Bergen-Belsen pareciam justificar respostas que transcendiam os precedentes legais normais.
As decisões relativas ao tratamento de prisioneiros nazistas doentes ilustraram essas tensões. Enquanto algumas autoridades argumentavam que os padrões humanitários exigiam assistência médica universal, outras argumentavam que prestar assistência aos perpetradores, enquanto as vítimas continuavam a morrer, representava uma distorção moral inaceitável. Capelães militares que acompanhavam as forças britânicas enfrentaram desafios teológicos específicos. Suas responsabilidades incluíam proporcionar conforto espiritual tanto às vítimas quanto aos perpetradores, mas muitos achavam impossível conciliar essas obrigações com suas reações emocionais ao horror que haviam testemunhado. A correspondência entre autoridades britânicas durante esse período revelou o reconhecimento explícito de que as circunstâncias do caso Bergen-Belsen iam além das categorias morais comuns. Termos como justiça excepcional e punição proporcional ao crime apareciam frequentemente nas discussões sobre políticas apropriadas. As tentativas sistemáticas de pessoal nazista de destruir arquivos nos dias que antecederam a libertação adicionaram uma dimensão adicional aos dilemas éticos britânicos. As evidências de que os perpetradores haviam antecipado julgamentos e tentado suprimir provas de seus crimes fortaleceram os argumentos em favor de medidas punitivas que iam além dos procedimentos legais padrão. Os fornos ainda quentes encontrados durante a libertação, onde documentos administrativos, listas de prisioneiros e ordens de execução queimavam, forneceram evidências tangíveis de intenção criminosa e uma tentativa de evasão de responsabilidade. Essas evidências influenciaram as decisões britânicas sobre o tratamento dado ao pessoal capturado. Entre abril e maio de 1945, mais de 17.000 corpos foram enterrados em valas comuns em Bergen-Belsen. Essa tarefa não foi realizada por soldados aliados, foi realizada pelos próprios perpetradores. Guardas da SS, colaboradoras e prisioneiros alemães do campo foram forçados a cavar, transportar e enterrar os corpos sob a estrita supervisão do exército britânico. O trabalho foi feito sem luvas, sem máscaras, sem pás suficientes. Alguns usaram as próprias mãos. Não se tratava apenas de uma tarefa sanitária. Era uma forma direta, deliberada e silenciosa de confrontar os perpetradores com as consequências físicas de suas ações. A ordem veio do comando da 11ª Divisão Blindada Britânica e foi executada sob escolta armada. Aqueles que se recusaram foram ameaçados ou removidos à força. O fedor era insuportável. O terreno estava infestado de tifo e os cadáveres estavam em decomposição há semanas. Vários nazistas morreram durante esses dias, vítimas do mesmo tifo que se recusaram a conter enquanto estavam no poder. Ao mesmo tempo começaram os primeiros episódios de vingança espontânea. Os sobreviventes identificaram capos, colaboradores e guardas infiltrados entre os prisioneiros. Assim que os reconheceram, os atacaram. Foram relatados linchamentos, espancamentos em massa e até mesmo a queima de quartéis com colaboradores dentro. O exército britânico, em menor número e enfrentando uma crise logística de proporções catastróficas, não interveio imediatamente. Em muitos casos, eles permitiram esses atos de justiça imediata, não por preguiça, mas por realismo, e porque sabiam que para muitos prisioneiros essa seria a única justiça possível. Tudo foi filmado. A unidade de cinema e fotografia do exército britânico enviada por ordem direta do alto comando aliado documentou cada etapa do processo. Cinegrafistas oficiais registraram os enterros, as cenas de vingança, as ordens dos oficiais britânicos e os rostos dos perpetradores carregando corpos sem vida. Essas imagens seriam posteriormente usadas nos julgamentos de Belsen e transmitidas em cinejornais como prova irrefutável do que havia acontecido ali. Elas também foram arquivadas em Londres, Berlim e Haia como parte do registro histórico oficial do colapso do sistema nazista. O que começou como uma operação de saneamento transformou-se num ato simbólico de justiça. Os corpos foram enterrados por aqueles que os deixaram morrer. A história, pela primeira vez, foi escrita com paz, não com palavras. A destruição de arquivos não foi caótica, mas sistemática, seguindo prioridades que protegiam oficiais de patente superior, sacrificando documentação que pudesse incriminar subordinados. Essa seletividade revelou um cálculo criminoso que justificou respostas britânicas mais duras.
Os dilemas em torno da intervenção em casos de vingança coletiva foram agravados pelo reconhecimento de que muitos sobreviventes jamais teriam a oportunidade de testemunhar em processos judiciais formais devido à sua condição física ou à morte iminente. A vingança imediata poderia representar sua única chance de obter qualquer tipo de justiça. As políticas desenvolvidas durante essas semanas em Bergen-Belsen estabeleceram precedentes para situações semelhantes em outros campos posteriormente libertados. O equilíbrio entre a ordem jurídica e a justiça popular, entre os procedimentos institucionais e as respostas emocionais, influenciou a abordagem britânica em múltiplos contextos durante o restante da guerra. As questões éticas levantadas por essas experiências repercutiriam nas discussões sobre justiça internacional nas décadas seguintes. A relação entre processos legais e satisfação moral, entre culpa individual e responsabilidade coletiva, entre punição e reabilitação, permaneceria como tema central do direito penal internacional.